Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo. Como um jogo de videogame que se torna um filme, pode nos ajudar a compreender o processo que ocorre na vida daqueles que receberão a marca da besta. Bom, parece ser brincadeira, contudo é verdade. Um simples jogo, que na verdade não é tão simples assim, pode servir como ilustração a fim de compreendermos o que realmente é a marca da besta. Diz a palavra de Deus: escute, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos que o selo de autoridade de Deus é o sábado do quarto mandamento. Contudo, a maioria dos adventistas tem uma visão bem encurtada do que realmente significa ser selado com o sábado do quarto mandamento. A guarda do sétimo dia por si só não pode ser o selo de Deus, o qual os crentes receberão de maneira definitiva, a fim de estarem então protegidos contra as pragas que Deus enviará quando essas estiverem caindo sobre os ímpios. Da mesma forma, o domingo por si só, mesmo após o decreto dominical, não será tão somente o dia que definirá que a pessoa tem a marca da besta. Embora o selo de Deus seja o sábado, e embora a marca da besta seja o domingo, estes dois dias tão somente são um sinal de autoridade, para que fique então explícito a quem servimos. Veja, nos versículos de Deuteronômio, os quais eu acabei de falar, o Senhor Deus ordena que o povo, qual ele havia escolhido, a fim de ser um exemplo, bem como um mensageiro para todas as nações, deveria meditar dia e noite em todos os momentos e situações da vida nas palavras de Deus. Amigos, todo este povo ouviu do Monte Sinai a lei de Deus. Todo este povo também ouviu de Moisés as leis cerimoniais. Todo este povo guardou o sábado. Mas por que a maioria deles morreu no deserto e não entrou na terra de Canaã? Veja, Deus havia dado ao povo hebreu os seus sábados, para que os sábados de Deus, que é o sétimo dia da semana, servissem como um sinal ou como um selo entre Deus e o seu povo. Mas, mesmo tendo recebido o sábado como selo, ainda assim a maioria veio a morrer no deserto. Será que este povo que guardava aos sábados de Deus realmente tinham o selo de Deus? Eles repousavam do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Eles não acendiam fogo nesse dia. Eles também deixaram de tentar colher maná no sábado e repousavam de todas as suas atividades seculares no sétimo dia. A verdade é que mesmo eles guardando minuciosamente o sábado do quarto mandamento, eles se esqueceram de meditar de dia e de noite nas palavras de Deus. Amigos, quando Deus ordenou ao seu povo que meditasse em sua palavra e que a tivesse como por frontal entre os seus olhos, ele tinha como objetivo que, por estar o seu povo
tão acostumado com aquelas palavras, essas se tornariam parte da sua vida. Todos os seus pensamentos seriam então regidos pelo princípio da palavra, a qual estaria fixada no lóbulo frontal de cada um dos israelitas, ou seja, as áreas do discernimento, da razão, da decisão deveriam, pela contemplação do caráter de Deus, o qual está expresso em sua lei, estarem então completamente submergidos nessas diretrizes. Irmãos, as palavras que o Senhor havia ordenado ao povo, a lei que o Senhor havia apresentado e também ordenado ao povo, eram a carta de amor de Deus para com os homens. Aquelas palavras, no entanto, estavam escritas em tábuas de pedra e em rolos de papiro. Mas pela constante meditação e contemplação dessas palavras, as mesmas, pelo poder do Espírito Santo, se tornariam vivas na mente e também no coração dos israelitas. Quando esta carta de amor fosse escrita na mente do povo de Deus, então eles seriam cartas vivas para o mundo. Pela incessante contemplação, meditação, estudo e prática da palavra de Deus, seriam cada um deles, dos israelitas, transformados espiritualmente à semelhança de Deus. Porque pela contemplação somos pelo Espírito Santo transformados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A metodologia de Deus é simples. Se nós estamos habituados com a lei dele, então o Espírito Santo inscreve esta lei em nossa mente, em nosso coração, de maneira que cumprir a lei será algo natural. E quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, de maneira que o nosso caráter se torna semelhante ao caráter de Deus, então o Senhor, semelhantemente como ele fez com Jó, pode nos apontar e afirmar para Satanás e também para o universo que nós somos íntegros, tementes a Deus e nos desviamos do mal. Em outras palavras, Deus pode dizer a nosso respeito: eles são meus, mesmo estando em um mundo o qual escolheu para si uma lei diferente da lei do céu. Enquanto estamos assim, completamente subservientes ao Senhor, Deus pode colocar o seu selo sobre nós como uma afirmação de que não somos do diabo. Porque a lei do diabo não está escrita em nossa mente, em nosso coração, mas sim a lei de Deus está escrita na mente e no coração. Amigos, porque o Senhor escolheu o sábado do quarto mandamento para então ser o sinete, ou o selo, ou o sinal dele, tanto na antiguidade como nos últimos dias? Ele escolheu o sábado porque era muito comum nos tempos em que a Bíblia foi escrita existirem reis. E esses reis possuíam os seus selos com os quais eles lacravam e oficiavam a carta ou um documento. E nestes selos deveria conter o nome da pessoa, o cargo da pessoa e o território o qual ela liderava. Bom, vemos que no quarto mandamento se encontram essas três características. Ali está o nome de Deus, que é o Senhor. Ali está o seu cargo, que é Criador. E ali também está identificado o território o qual ele domina, que é céu, terra, mar e tudo que neles há. Irmãos, quando realmente nos tornarmos cartas vivas de Deus, quando verdadeiramente o Espírito Santo inscrever a lei do Senhor em nossa mente, em nosso coração, então também nos tornaremos um documento. E agora que somos cartas vivas e documentos santos, Deus põe o seu selo de autoridade sobre nós. Veja, os israelitas reconheciam o sábado como um selo, contudo, eles não se tornaram cartas vivas, nem documentos santos. Por isso, o selo de autoridade não pôde ser colocado sobre eles, porque eles não eram de Deus. Este é o processo do selamento para ser recebido o selo de Deus. E de igual forma, também existe um processo de selamento para se receber o selo ou a marca da besta, meus irmãos. Bom, em 1992 foi lançado o jogo Mortal Kombat. Esse jogo era um torneio de vida e morte entre lutadores do planeta Terra e também da Exoterra, uma espécie de universo paralelo.
Além do jogo contar com muito sangue em cada golpe desferido contra o seu oponente, no final da luta, o vencedor ele tinha direito de tirar a vida do seu oponente de forma fria e satânica. Desde choques com altíssima voltagem, extração do coração com as próprias mãos, e até arrancar a cabeça do oponente, trazendo juntamente com ela a espinha dorsal, eram estes alguns dos chamados fatalities do jogo. Embora em 1992 a tecnologia dos games não era muito grande, esse jogo chocou a muitos, e alguns países até mesmo vieram a proibi-lo. Em outros países, ou nas diversas marcas de videogames, pelo excesso de violência do jogo, então eles acabaram mudando as configurações deste para que ele se tornasse um pouco menos violento. Contudo, o jogo foi aceito de braços abertos pela juventude e no ano seguinte foi lançado o Mortal Kombat 2. Com novos jogadores, novos e mais aterrorizantes cenários, novos e mais sangrentos fatalities e com uma resolução muito mais parecida com a nossa realidade. Então o jogo havia virado uma febre e a juventude desejava cada vez mais sangue. Sendo assim, logo veio o Mortal Kombat 3, com muito mais violência e resolução realista do que os dois jogos anteriores. Então, em 1995 veio o primeiro filme do jogo e a juventude foi a delírio. Após essa data, a tecnologia no tocante aos videogames começou a decolar. E juntamente com ela, o Mortal Kombat se tornou mais violento e mais realista do que já era. De maneira que os próprios psicopatas da vida real poderiam agora aprender com o jogo mais maneiras torturantes de tirar a vida de alguém. Nessa altura do campeonato, as marcas dos vários videogames, os quais tinham esse jogo em sua lista, não estavam mais decidindo o que poderiam remover para que o jogo se tornasse um pouco mais aceito e menos sangrento. Pelo contrário, agora eles estavam a disputar qual delas deixaria o jogo mais sangrento, assim como as torturas e mortes mais vívidas, a fim de cativar aqueles que possuíam os seus aparelhos de videogame. Hoje, o jogo já conta com mais de uma dezena de sequências. E nesse ano de 2021, a Warner Bros. Lançou a terceira sequência do filme Mortal Kombat. E para instigar a curiosidade do público, um dos seus jargões antes do filme ser lançado era que este teria a cena mais violenta de toda a história do cinema. Bom, após o filme ser lançado nos Estados Unidos, muitos críticos, assim como telespectadores comuns, deram suas críticas positivas no tocante ao filme. Mas, mesmo com a cena mais sangrenta da história do cinema, alguns ainda disseram, diante dessa torrente de brutalidade, que ainda estava faltando mais sangue. Amigos, assim como pela contemplação da lei e da palavra de Deus, o nosso caráter se transforma pelo Espírito Santo mais e mais parecido com o caráter do Senhor, até que, estando maduro e semelhante ao caráter de Cristo, Deus então pode colocar o selo final da sua autoridade sobre nós. Da mesma forma, através dos jogos que jogamos, dos filmes que assistimos, das matérias que lemos, das notícias que recebemos, das conversas às quais participamos e das séries às quais maratonamos, a lei de Satanás vai sendo gradualmente escrita no nosso lóbulo frontal. A nossa mente e o nosso coração vão se habituando à lei de Satanás, uma lei que é contrária à lei de Deus. Enquanto a lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, a sequência de jogos e filmes Mortal Kombat dizem, na terra e em outros lugares existem vários deuses, e os homens comuns também podem se tornar deuses. Enquanto a lei de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, o jogo, assim como o filme, dizem, para se alcançar os objetivos desejados, você pode matar o seu pai e também a sua mãe. Enquanto a lei diz, não mate, o jogo e o filme dizem, é necessário matar, e você pode se divertir enquanto esquarteja alguém.
Enquanto a lei diz, não cobiçarás nada do seu próximo, o jogo e o filme dizem, você pode sugar a alma do seu próximo e se tornar então o possuidor de todos os dons e bens que são dele. Irmãos, eu usei como exemplo o jogo, bem como o filme Mortal Kombat. Contudo, podemos ver em todo o mundo do entretenimento a lei contrária à lei de Deus. Nosso caráter é formado pela contemplação. Os hebreus tinham a lei e sabiam qual era o selo, mas eles contemplavam o Egito e por isso o caráter deles foi moldado segundo o Deus Sol do Egito e segundo a lei desse Deus. Como adventistas do sétimo dia, podemos ter a Bíblia e o Espírito de profecia e sabemos qual é o selo de Deus. Mas, se os nossos olhos e ouvidos estão contemplando e ouvindo o Deus deste mundo, e se estamos habituados com as palavras e com o modo de pensar do príncipe deste mundo, então não é a lei de Deus que está sendo escrita em nosso coração, mas é a lei de Satanás que está sendo escrita em nossa mente e em nosso coração, e dessa forma será inevitável recebermos naquele dia a marca da besta. Porque embora conhecendo o selo de Deus, quem na verdade tem autoridade sobre as nossas vidas e mentes é Satanás. Amigos, no céu, através do poder de influenciar, o inimigo de Deus conseguiu enganar 1/3 das hostes angélicas. No Éden, com este mesmo poder sedutor, ele conseguiu enganar Eva e essa se tornou um poderoso agente nas suas mãos para enganar o seu marido, Adão. Será que ainda vamos continuar sendo inocentes, dizendo que tudo isso é apenas entretenimento e que tais coisas não afetarão o nosso caráter? Hoje, Satanás está rindo e se gloriando da facilidade com a qual consegue enganar os que se dizem remanescentes da profecia bíblica. Irmãos, não espere que no tempo que Satanás aparecer como Cristo, você não se curvará diante dele pelo fato de saber que Jesus não colocará os pés na terra. Se hoje, através de jogos, da mídia e de todo tipo de entretenimento, Satanás tão facilmente consegue fazer você se prostrar virtualmente diante dele, você acha realmente que quando ele aparecer como o ser mais majestoso e glorioso que os seus olhos já viram, você também não se prostrará? E antes que você responda, eu posso continuar com o meu entretenimento e mesmo assim, naquele tempo, é claro que eu não vou me prostrar diante do inimigo. Então lembre-se que João, o discípulo amado, o qual não tinha contato com tais coisas, mas que vivia tão somente para o Evangelho, ele se prostrou 2 vezes diante do anjo do céu. Bom, eu finalizo esta pequena reflexão com um texto do Espírito de Profecia, o qual diz o seguinte: é uma solene declaração que eu faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja se acha preparado para terminar a sua obra na terra, e está tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, como um pecador comum. Serviço Cristão, página 40. Amigos, se queremos ser selados com o selo de Deus, então paremos agora de contemplar tudo quanto vem do inimigo de Deus. Bom, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre vocês, lhes ajudando na caminhada cristã. Um grande abraço e até a próxima.